Olá! Nesta videoaula trabalharemos com o comando layers. Layers são camadas, das quais você pode organizar o seu desenho. Por exemplo, num projeto de arquitetura é comum a gente ter diversos layers. Você pode ter um layer para vegetação, outro layer para pavimentação, um layer para esquadrias, um layer para a parte de alvenaria, para as paredes, para as instalações, mobiliário e assim respectivamente. Isso torna o desenho mais organizado e mais passível de você desenhar com eficiência e organização. Perceba então que onde é que está a parte dos layers no AutoCAD. Você pode ir na guia Home e você vai perceber que do lado da área Annotation tem a guia Layers. E nessa guia Layers, você tem ali um campo que denota, se você abrir esse campo, na verdade só existe uma informação, que é, você tem ali uma lâmpada, um sol, um cadeado, um quadradinho com a cor e um zero. Na verdade, isso aqui é um layer 0. Isso aqui é um layer, é o chamado layer 0. Um layer que não se pode mover, não se pode apagar, não se pode renomear. Esse layer ele sempre vai estar aí. Isso quer dizer o seguinte, que em toda essa área onde nós desenhamos, tudo que a gente desenhar vai pertencer a essa camada 0, a este layer 0. Então, vamos desenhar aqui, vamos aprender a desenhar e organizar esses layers. Como é que a gente trabalha nesse sentido? Vê, eu vou, nesse caso, entrar com o comando LA de Layers e pressionar Enter. Ao entrar em LA Enter, veja, ele abriu uma janela de gerenciamento de layers. Veja, Layer Properties Manager, gerenciador das propriedades do layer. Aqui é como se eu tivesse uma tabela mostrando então onde eu vou ter o layer, o nome do layer. Eu posso até ampliar um pouquinho essa janela, se eu quiser, para mostrar um pouco melhor o que significa cada uma dessas colunas, tá? Só para vocês entenderem, tá? Ó, lock, a gente tem o plot, tem o color, a gente tem, vou aumentar um pouquinho do color também, para a gente ver o nome das cores, o line type, line weight, tem transparência também, se ele vai ser transparente ou não, new viewport description. Bom, aqui a gente vai trabalhar com algumas dessas colunas, não com todas, tá? Mas é necessário que a gente crie alguns layers para a organização do nosso trabalho. Então, para a criação de nossos layers, veja esse botão aqui em cima, que é o New Layer. Se eu clicar nele, então ele abre uma linha para a construção de um novo layer. E nesse primeiro layer eu vou chamar ele de... Veja, ele já cai na coluna nome, com a caixa de texto aberta de Layer 1. E aqui eu cliquei em cima de Layer 1 e simplesmente vou botar visíveis. Visíveis. Então, eu vou pressionar Enter nesse caso. Então, é um layer que eu vou apenas desenhar linhas visíveis. Eu vou clicar de novo lá em New Layer. E veja, ele abriu de novo uma linha. Já está piscando ali a caixa de texto para Layer 1. E aqui eu vou botar não visíveis. Vou pressionar Enter. E mais um, vou botar eixo, linha de eixo. Vou colocar mais um, que seria textos. Vou colocar mais um, que seria construção. Construção. Tá? Vou dar um layer construção.
Nesse caso, então, eu tenho esses layers criados, eu posso ir criando layers ao longo do desenho. Não é necessário você criar todos eles, mas seria interessante que eles tivessem uma listagem mais completa possível. Mas é bem natural de a gente começar com a listagem prévia de layers e durante o desenho a gente perceber que é necessário a construção de outros layers. E aí a gente abre essa janela normalmente, né, a gente digita aqui LA, ele volta para essa janela e a gente vai adicionando os layers que a gente quiser. As opções On, Freeze, Lock, Plot, eu vou explicar quando a gente estiver desenhando. Não é nesse momento não é oportuna a explicação dessas opções aqui. Mas é interessante a gente falar do Color e do Line Type e Line Weight. Tá? Então, o visíveis, por exemplo, vamos mudar a cor visível para, se eu clicar no quadradinho da cor white que tem aí, ele vai abrir uma janela de seleção e eu vou pedir aqui uma cor. Ou seja, que eu tenho cores padrões aqui embaixo e outros tipos de cores. Essas cores padrões eles vão ser reconhecidos, obviamente, por um nome. Por exemplo, eu quero um azul. Vê, ele reconheceu o nome blue. Mas se eu pegar qualquer outro azul aqui de cima, ele reconhece por um número aqui. Ó. Eu poderia até, se eu quisesse, digitar esse número aqui. Vou digitar um número aqui de uma cor específica, mas eu não quero fazer isso, eu quero que ele seja a cor azul. Eu selecionei azul, pressionei OK, veja, ele colocou lá a cor azul. Não visíveis, eu vou pedir para que ele seja vermelho. Eixo, eu vou pedir para que ele seja magenta. Textos, eu vou manter branco. E construção, eu vou escolher uma cinzinha, que é uma linha auxiliar para desenho. Veja, aqui nesse caso ele pegou o número 8 para a cor cinza, nesse caso. Bom, depois eu vou dizer qual é o tipo de linha. Bom, todas essas são contínuas, excetuando não visíveis e eixo. Então, em não visíveis, eu vou lá em cima, na linha não visíveis, na Line Type Continuous, eu clico em Line Types Continuous e ele abre então a janela Select Line Type. Nessa Select Line Type, perceba que a única opção que é mostrada aqui é a contínua, mas eu quero carregar. Veja, pressiono o botão Load e escolho a opção. A melhor dessas opções para linhas tracejadas é essa ISO Dash aqui. Ó. Clico nela, ó. ISO Dash, não dá para ser pela Description. Né? Você seleciona pelo Type, ele já carrega, tá? ISO Dash. E aí, para deixar essa não visível com a ISO Dash, você seleciona o Line Type, agora ela está selecionada, veja que eu estou em cima ainda de não visíveis, e eu clico em OK, veja, agora ele mudou. Não vai ficar aparecendo o ISO Dash, vai dizer o nome do arquivo dele, que é o ACAD, ISO 02 e alguma coisa, tá? Se eu aumentar um pouquinho, ISO 2W100. O eixo é a mesma coisa, eu vou em cima da palavra Continuous, ele não está aqui a linha do tipo de eixo, eu vou clicar em Load, e aqui você pode escolher essa terceira opção, que é a ISO Long Dash Dot. E aí eu dou OK, ele vai carregar, ele está lá para o eixo, eu vou selecionar então a ISO Long Dash Dot, eu clico em OK. Feito isso, então agora tenho todas as minhas opções de layers configuradas, está tudo bem direitinho aqui com as cores. Falta apenas eu colocar as espessuras. A questão das espessuras a gente vai ver numa aula de desenho técnico específica para isso. Mas a priori, admitam o seguinte, que as linhas visíveis elas vão ter um tamanho, né? Elas vão ter o tamanho. As linhas que são um determinado tamanho, que as linhas visíveis elas vão ter um traço largo. E as demais linhas, vamos admitir aqui que elas vão ter um traço estreito. A relação de norma entre traço largo e traço estreito é metade. Então, por exemplo, se eu pegar a linha visível e eu colocar aqui que ela tem um tamanho a espessura dela, line weight, é 0.40, as outras seria interessante que você colocasse 0.20. Então você pode escolher 0.20, que seria a metade. Porque essa relação, porque senão vai ficar muito estranho se você tiver uma espessura muito grande para larga e estreita ser muito pequena. Então essa é uma relação muito boa. Eu vou colocar aqui texto. Texto vai ser largo também, tá? Texto é largo.
E construção poderia ficar default mesmo, não tem problema, porque é uma linha que depois eu vou ou apagar, ou desligar, ou tirar o layer, tanto faz. Então eu tenho todas as minhas configurações possíveis aqui, eu vou fechar, né, a janela de propriedades dos layers, e agora, se vocês perceberem, eu tenho aqui então, no mesmo canto, no Rebel Home, na área de layers, os layers criados. Então, se eu quero desenhar algo no layer visível, eu venho aqui no campo de layers, mudo o layer visível, agora o layer corrente é o meu layer visíveis, e eu posso desenhar uma linha normalmente aqui, ó, desenhei uma linha. Isso aqui é uma linha visível. Tá? Dá para apresentar a espessura dessa linha, normalmente ela não está mostrando a espessura, mas essa espessura a gente consegue ver aqui nesse botão, né? Show High Line Weight. Se você não tem esse botão aqui, vai no botão Customization e procura o Line Weight. Esse Line Weight tem que estar marcado para esse botão estar aparecendo. E aí se eu clico aqui, perceba que agora eu consigo ver a espessura da linha. Particularmente eu não gosto de ficar trabalhando vendo essas espessuras ao longo do desenho. Eu só deixo para habilitar esse botão, ligar esse botão no final do meu desenho. Então eu quero desenhar também aqui um não visível, vou fazer uma linha, ó, daqui para cá, não visível. A primeira coisa que você está percebendo aqui, se você for ver, ó, é que parece que essa linha não visível que tem tracejada, ela parece contínua. Mas se você se aproximar do zoom, ó, você está percebendo que ali eu tenho o meu traço. Né? Tá vendo? Então, dependendo do teu zoom, você poderá ver ou não esse tracejado. Isso é ruim muitas vezes. Né? Você vai imprimir uma coisa e aí mostra uma linha tracejada de forma contínua. Para você resolver isso, você tem que usar o comando LTScale. Vou escrever aqui na janela de comandos. Ó, LTS. LTS é Line Type Scale. Se eu pressionar Enter, veja que eu posso mudar o fator de escala. Por enquanto ele está 1. Mas é porque eu estou trabalhando com a linha de grande dimensão. Se eu colocasse aqui 10, ó, viu que eu já consigo ver. Né? Então, a gente faz alguns testes para ver qual o tamanho mais adequado desse tracejado. Do mesmo jeito com LTS, dá para muito bem configurar isso bem direitinho. Eixo, vou usar um comando eixo aqui, vou fazer um eixo, ó, bonitinho também. Eu posso ter um texto. E a gente já aprendeu na aula anterior como a gente pode escrever um texto. Eu vou querer um multiline texto daqui para cá. E eu vou escrever desenho técnico. Né? Ó, desenho técnico. Eu vou fechar o editor. Está ali escrito desenho técnico. Se ficar pequeno ou grande, a gente edita. No seu caso, edite. Como a gente aprendeu na aula de textos, para poder aumentar ou diminuir esse texto. E tem também, assim, a gente já desenhou praticamente todos, eu posso desenhar também uma linha de construção, se eu quiser. Bom, o interessante aqui agora é que eu posso muito bem trabalhar com esses layers de qualquer forma. Professor, eu queria que essa layer de construção fosse linha visível, eu tenho que apagar essa linha e desenhar, mudar de layer e desenhar uma linha visível? Não é necessário. Você pode mudar a propriedade dessa linha tranquilamente. Tá? Como é que você muda essa propriedade para uma outra linha? Você pode usar o Match Properties. Aqui, ó, na área de propriedades, você clica em Match Properties. E aí lá embaixo ele pede qual o objeto fonte que eu vou copiar as propriedades. Você diz assim, olha, é esse aqui. Tá, e qual o destination? Eu disse, é esse aqui. Agora você pressiona barra de espaço. Se você clicar na linha, veja que ele foi para o layer visíveis. Né? É bem tranquilo. Então é uma forma, vou dar um ESC para você trabalhar. Eu queria, mas não tenho ainda layer de construção aqui. Como é que eu faço para transformar essa linha de volta para a layer de construção, sem dar o Ctrl Z, né, no caso, né? Eu vou selecionar ela, eu volto aqui para a minha janela de layers e clico que é construção, simplesmente. Se eu dar um ESC, perceba que ela voltou para o layer de construção normalmente. Tá?
Como é que funciona aquele sol, a lâmpada e o cadeado? É da seguinte forma. Inicialmente vamos botar o layer corrente para visíveis. Bom, o layer corrente visíveis quer dizer, se eu estou trabalhando no layer visíveis, quer dizer, qualquer coisa que eu venha desenhar, até um círculo aqui, ó, ele vai pertencer ao layer visível, tá? Layer visível. Então, vamos imaginar que eu quero que o AutoCAD ele não mostre para mim o layer não visível. O que você faz? Você pode ou desligar, ó, você clicou em cima da lâmpada do não visível, ao clicar embaixo ele desapareceu. Deixa eu ligar ele de novo. Voltei, liguei em cima da lâmpada, ele apareceu. Se eu clicar em cima do sol, ele vai congelar. Ó. Qual a diferença de uma coisa e de outra? O congelado é assim, ó, é como se você estivesse colocando isso dentro de um freezer, você não consegue fazer absolutamente nada. Já ao desligar, você ainda consegue desenhar com layer desligada, mas isso não faz sentido nenhum. Então as funções dos dois, as funções dos dois, do desligar e ligar e congelar e descongelar, são praticamente idênticas. E finalmente a gente tem o bloquear. Se eu clicar em bloquear o layer não visíveis, veja o cadeado está fechado, eu não vou conseguir, ó, o layer está fechado, eu não consigo, por exemplo, fazer nada com aquele objeto. Isso é uma coisa importante. Se eu desenhei alguma coisa que está certa, está bonitinha, eu não quero apagar, eu posso bloquear aquele componente, né, para que eu não venha apagar. Por exemplo, se eu venho nesse ponto Erase e mando selecionar tudo, ó, inclusive aquela própria linha, e pressiono Enter, tudo foi apagado menos o layer que estava congelado. Então, bloqueado, desculpa, estava bloqueado. Deixa eu desfazer isso, voltar. E agora eu vou desbloquear o layer. Então, trabalhar com layers é relativamente fácil. A gente precisa dessas opções de como é que a gente... eu acho que o ponto principal aqui foi o LT Scale, para determinar qual seria uma escala de linha mais apropriada, mas isso depende muito agora da prática, dos seus exercícios em cima. E se você tiver qualquer dúvida, por favor, acesse seu professor. Vimos então nessa aula o comando Layers, e ali dentro tivemos outros dois comandozinhos, que foi o LT Scale, Line Type Scale, para mudar aí para que a gente conseguisse aumentar ou diminuir essa questão do tracejado, a questão dos traços da linha de eixo, e também o Match Properties, para poder levar as propriedades de um layer, de um objeto, para um outro objeto que estava em outro layer diferente. E aí fazendo com que esse segundo objeto passasse a pertencer ao primeiro layer. Espero que tenham gostado da aula.